Vamos agora ao quadro Perguntas e Respostas Bíblicas. Temos uma pergunta aqui, NQI Homem, o consulente, não quer se identificar, direito que assistem a todos aqui que nos acompanham. NQI significa não quis ou não quer se identificar. Ele é aqui da cidade de Santos e ele diz que ouviu de um certo pastor de que a terra já existia uma certa época, ela foi destruída e depois foi reconstruída. Isso é possível, pastor? Pergunta o ouvinte, é bíblica tal afirmação? Não, isso não tem base bíblica. O que lemos na Bíblia está em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 em diante, que Deus criou a terra e a cada dia, segundo a Bíblia, Deus acrescentou coisas novas para as pessoas que estavam começando a ser criadas. E Deus, então, foi acrescentando, como dissemos, e coisas novas. Mas não se pode comparar, depois que veio o dilúvio, que de certo modo atingiu toda a Terra, como a destruição de todo o planeta, de toda a Terra. Apenas 8 pessoas se salvaram desse desastre, mas a Terra teve a sua continuidade. De modo que não é assim a destruição da Terra. Deus deu margem para a continuação da Terra, salvando pessoas, e o mundo continuou no seu ritmo normal. Muito bem. Nós vamos dar início hoje aqui a uma série de estudos aqui sobre modismos religiosos. Nós temos em mãos aqui um material preparado pelo pastor Natanael, fruto de estudos, de pesquisas que o pastor tem feito no campo da apologética. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre modismos religiosos. Em sua forma de pregar e dirigir cultos, modismos e ensinos estranhos têm surgido nos meios evangélicos dos nossos dias. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 9, alerta: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Os cristãos que querem seguir a postura doutrinária dos apóstolos e os bons princípios da fé cristã não devem concordar com a linha herética dos chamados desviados da graça, porém permanecer nos ensinamentos ministrados por homens de Deus baseados na santa palavra. Pastor, a doutrina, ela é importante, pastor? Sem dúvida, muitos cristãos e até obreiros têm hoje a infeliz noção de que não necessitam estudar a Bíblia por si mesmos. Entretanto, cada um de nós tem a obrigação, diante de Deus, de estudar a sua palavra e de preparar-se para crescer. E aí nós temos os textos bíblicos que nos aconselham a isso. Por exemplo, Romanos 16, versículo 17. Por favor, faça a leitura. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ainda 2 Timóteo capítulo 4,
versículos 2 e 3. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Essa palavra concupiscência não é muito entendida. Vamos substituir por cobiças. E, finalmente, nós temos Tito, capítulo 2 e versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Pastor, o senhor pode nos falar um pouco sobre os desvios doutrinários? Há muitos homens manipuladores que pregam coisas que nada têm a ver com a Bíblia. E vou citar alguns exemplos. Por exemplo, igrejas transformadas em terreiros de cultos afro. É um absurdo. Em manchete da Folha Universal, de 22 de julho de 2001, foi publicada a seguinte notícia. Sessão de descarrego na Catedral da Fé de Fortaleza. Olha só. Foi para isso que a Igreja Universal, pensando no povo sofrido, realizou essa grande sessão de descarrego. O bispo também explicou como os espíritos agem, mencionando alguns exemplos, como o espírito do encosto, entre aspas, que domina a vida da pessoa, causando destruição de lares, complexo de inferioridade, prostituição, desemprego, ira, preguiça, mágoa e homossexualismo, entre outros problemas, entre aspas. No momento do descarrego, as pessoas sentaram nas cadeiras ungidas pelo bispo e pastores e clamaram ao Pai das Luzes: eu seguro agora nos braços desta cadeira e pela minha fé eu estou segurando no teu trono. Vem agora revestir-me de fogo, de maneira que o encosto que estiver há anos em mim, todo o trabalho feito contra mim, não resista, sai agora e não volte mais. Entre aspas. Outro ponto, entre aspas, o bispo alertou a todos sobre os encostos que fazem de tudo para impedir que as pessoas participem da sessão de descarrego e que, por isso, é preciso ser mais fortes do que eles. Entre aspas. E a nossa resposta apologética. Diz a Bíblia que a casa de Deus deve ser tida como casa de oração e não de praticantes de cultos aos demônios. Considerando-se que sessões de descarrego há invocação de mortos que são espíritos familiares, proibidos por Isaías 8 e versículo 19. Quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus, a favor dos vivos, e interrogar-se-ão os mortos? Segundo, fechamento do corpo. Fechamento do corpo com o Pai das Luzes. Entre aspas, milhares de pessoas receberam a unção do óleo para fechamento do corpo de acordo com as leis de Deus. Onde encontraram isso? Segundo o bispo, tem aqui o nome dele, Guaraci Santos, entre colchetes, corpo fechado é quando um Deus vivo te guarda e põe as suas mãos sobre você, assim como fez com Davi, que foi atacado, mas nunca atingido.
Folha Universal de 2 de setembro de 2001, 7B, publicação no jornal Folha Universal. A Igreja Católica sempre praticou novenas, que são rezas, entre aspas, feitas durante 9 dias, para debelar um mal desconhecido assolando certas regiões do país. Reuniam-se em casas e ali um grupo de pessoas passava rezando durante 9 dias ou noites, novenas e correntes. As igrejas neopentecostais empregam hoje o título de correntes. Diz certa propaganda, entre aspas, correntes que libertam. Faça uma corrente em uma das nossas igrejas. Muitos têm sido abençoados dessa maneira. Escolha o dia que melhor lhe convier, entre aspas. Tipos de correntes. Corrente da prosperidade, pessoa desempregada, corrente dos 70 apóstolos, corrente dos filhos de Deus, corrente da Sagrada Família, para resolver problemas sentimentais em família, corrente da libertação, corrente das grandezas de Deus, entre aspas, riquezas, corrente do encontro com Deus, corrente da fogueira santa, entre colchetes, financiamento de viagem de pastores ao Monte Sinai, em Israel, corrente da sarça ardente. Pastor, agora o senhor poderia nos falar o que é sincretismo religioso? No Novo Dicionário de Aurélio, página 1304, se lê que sincretismo religioso é entre colchetes, amálgama de doutrinas ou concepções heterogêneas. É uma mistura de coisas certas com coisas erradas, ou, como diz, né? Se fala no meio do povo e vamos empregar isso aqui. Dentro dessa definição, encontramos no meio de igrejas evangélicas ensinos e práticas bíblicas amalgamadas, misturadas, a crendices e práticas supersticiosas. Crendice significa, entre aspas, crença popular absurda e ridícula. Diz o mesmo dicionário, na página 399, superstições constituem mudança da fé verdadeira. Marcos capítulo 11, versículo 22. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Aí está a Bíblia. Se temos uma Bíblia, para que serve? Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, fé se deposita em Deus, nem em objetos, nem em outras entidades. Como diz também Hebreus 11, 6, tende fé em Deus e transferidas para objetos conhecidos como amuletos e talismãs. Exemplo bíblico é o que nós encontramos em Êxodo 32, versículos 5 e 6. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Quando os israelitas acompanhados, acampados junto ao Monte Sinai, fabricaram um bezerro de ouro para celebrar um culto ao Deus verdadeiro.
Amanhã será festa ao Senhor, e no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Êxodo 32, versículos 5 e 6. Quer dizer, caíram no erro. Depositaram a fé no bezerro de ouro. No bezerro de ouro. Meu Deus do céu. E começaram a comer e a beber, depois levantaram-se para folgar. Quer dizer, é aí a mistura que Deus não aceita. Pastor, e com relação às novenas e correntes, o que o senhor pode acrescentar? A Igreja Católica sempre praticou novenas que são, entre aspas, rezas feitas durante 9 dias, para debelar um mal desconhecido assolando certas regiões do país. Reuniam-se em casas e ali um grupo de pessoas passava rezando durante 9 dias ou noites. Certas igrejas empregam hoje o título de correntes, imitando as novenas católicas. Diz certa propaganda, entre aspas, correntes que libertam. Faça uma corrente em uma das nossas igrejas. Muitos têm sido abençoados dessa maneira. Escolha o dia que melhor lhe convier. Não é possível. Pastor, e com relação ao uso de objetos em cultos? A Igreja Católica e os cultos afro-brasileiros utilizam-se de certos objetos como amuletos ou talismãs. Alguns deles, arruda, jogar arroz sobre a noiva, derramar açúcar, queimar roupas velhas no início do ano novo, tirar sorte com papagaio, macaquinho, ervas, velas, terra de cemitério, crucifixos, fotos ou medalhas de santos. Certas igrejas evangélicas utilizam-se de objetos como ponto de contato para nascer fé e alcançar o que pedem a Deus. Alguns dos objetos usados como amuletos: rosa ungida, óleo ungido, aliança ungida, lenço ungido, água do Rio Jordão, azeite do Monte das Oliveiras, sarça, areia da praia da Galileia, varinha de Jacó, galho de oliveira, do Monte das Oliveiras, folha, árvore da vida, túnel do amor, fitinhas no poço, copo de água em cima do rádio TV, tapete ungido, tapete de fogo, uso de enxofre, trombeta de Jericó, bênção da carteira de trabalho, do envelope do pagamento, do cartão de crédito, do talão de cheques, da peça de roupa, de carros, de eletrodomésticos, para que não tenham mais defeitos, cântaro e espada de Gideão. E a resposta apologética? Tais práticas são artifícios enganadores, é sincretismo barato, falso e enganador. Que entendimento espiritual tem uma pessoa que anda correndo através de correntes e todo tipo de superstições que se praticam nessas igrejas? O pior é que esses objetos são vendidos a preços absurdos, praticando-se o pecado de simonia, apontado em Atos 8, 17 a 22. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo.
Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. É o que eu recomendo a todos esses que estão envolvidos nessas práticas impróprias à luz da Bíblia Sagrada. Esse Atos 8, 12, 17 a 22 é uma leitura que deve ser feita a ponto de se memorizar o texto bíblico. Como diz aí, quando quiseram oferecer dinheiro para receber o Espírito Santo, foram rechaçados. Aí está o correto à luz da Bíblia Sagrada. Pouca diferença entre os evangélicos, eu vou ter poucos evangélicos e essas pessoas que vivem envolvidos com práticas impróprias à luz da Bíblia Sagrada. Pastor, e com relação à oração no local da enfermidade, pastor? Afirma o bispo Macedo, entre aspas, de fato nós temos notado em nosso ministério que há pessoas que só libertam a sua fé através de correntes especiais, como receber unção no local da sua enfermidade ou colocar as duas mãos sobre uma mesa ungida com óleo ou beber um cálice de água pura, etc. O Despertar da Fé, página 42. Resposta apologética. Orar e ungir no local da enfermidade pode trazer constrangimentos a pessoas do sexo oposto, naturalmente dependendo do local da enfermidade. Orar por roupas, água e óleo é feitiçaria. Aliás, o óleo usado nessas igrejas é óleo ungido e a Bíblia manda ungir com óleo e não ungir o óleo. E não ungir óleo. Tiago 5,14. O óleo não cura. O que cura é a oração da fé sobre o enfermo, como diz o texto bíblico, e a oração da fé salvará o doente. Tiago, capítulo 5, versículo 15. É preciso ler a Bíblia com mais cuidado. Vou ler aqui o verso 14 e o verso 15 de Tiago 5, pastor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Pastor, aproveitando que o senhor tem falado sobre os modismos religiosos, o senhor pode nos falar sobre o G12, o que é e o que ensina o G12? Os pastores César e Cláudio Castellano, os fundadores da Missão Carismática Internacional, com sede em Cali, 22C, número 31-01, em Santa Fé de Bogotá, Colômbia, são os iniciadores do movimento. Valnice Milhomes foi a pessoa responsável por trazer o casal ao Brasil em junho de 1999 para uma convenção em São Paulo. O pastor René Terra Nova é o líder do G12 no Brasil. Afirma ele, a visão celular no modelo dos 12, ou ela é do homem ou é 100% de Deus. Declara mais o citado pastor, muitos ainda estão vivendo em pleno século XX, segundo as instruções da reforma protestante do século XVII. A visão celular é uma segunda reforma. Jornal Palavra, setembro de 2000, página 8A. Na verdade, ao participar dos encontros, pré-encontro e pós, a pessoa é persuadida a transformar sua casa
em uma célula de multiplicação, isto é, deixar sua igreja e aderir ao movimento do G12. Ao chegar aos encontros, o encontrista entra em um processo de espiritual, de engano, de 3 dias. 1 Timóteo 4, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Perde sua identidade espiritual cristã, pois vai reassumir todos os pecados de que Jesus levou sobre si. Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 1 Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. E até Deus se havia esquecido, Miqueias capítulo 5, versículo 18 e 19. Miqueias 5, 18. Não, Miqueias 7, 18. 7, 18 e 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não tem a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Se Deus esquece, nós vamos nos lembrar, por considerar a nossa posição em Cristo. 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E agradecemos a Deus por essa misericórdia para conosco. Vamos ficar lembrando dos passados, dos pecados perdoados? Concorda em assumir uma identidade espírita, pois deve se arrepender por confessar os pecados cometidos por antepassados quando o encontrista estava em outras vidas. Doutrina da reencarnação. Entra num estado de maldição, é persuadido a concordar que está sob maldição hereditária. Maldição hereditária se instala através dos pais ou antepassados que abriram legalidades. Página 70. Alguns demônios entram pelos traumas na infância, adolescência, maturidade ou atitudes que partem de nós. Página 71. E a resposta bíblica? É reencarnação tal ensino. Deus criou o corpo e o espírito de cada ser humano. 139 dos Salmos, Salmo 139, versículos 13 a 16. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe,
e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E Zacarias 12:1, esse salmo é fabuloso. Como Deus vê o nosso corpo ainda informe. Zacarias 12:1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. E quando o corpo morre, o espírito retorna a Deus para juízo. Eclesiastes 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Hebreus 9, 27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Logo, não herdamos maldição genéticas. Repetindo, não herdamos maldições genéticas.